Um grupo de estudantes sem querer descobre o segredo mais bem guardado do governo, a existência de criaturas mitológicas com mais de 1000 anos de idade, e decidem arriscar suas vidas para tentar revelar esse segredo para o mundo. Salve nação, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar a história de Hans, retratada no filme O Caçador de Troll, de 2010, então vem comigo e bora pro filme. No ano de 2008, uma produtora de filmes recebeu um pacote misterioso contendo gravações inacreditáveis. As gravações a seguir foram analisadas e consideradas legítimas por uma equipe especializada. Um grupo de estudantes está indo até uma cidade para fazer uma reportagem sobre um ataque de urso que ocorreu na noite anterior, enquanto ouvem pelo rádio que caçadores já estão no local para abater o animal. Um dos caçadores fala sobre um homem misterioso que seguiu o grupo, e explicam que as caçadas a ursos na Noruega são muito regulamentadas, e como ninguém conhece aquele homem, provavelmente deve ser um caçador ilegal. Momentos depois o grupo de jovens encontra o carro do homem misterioso na estrada, e começam a segui-lo, mas acabam o perdendo de vista nas estradas sinuosas da região. Thomas explica que a única coisa que sabem sobre o homem é que ele se chama Hans, e se questionam sobre o que ele está fazendo no local. Na sequência Johanna recebe uma informação de um homem, que diz onde eles poderiam encontrar Hans, falando que ele costuma ficar em um trailer num camping próximo. Ao chegar no local, os jovens encontram o trailer vazio, e acham o veículo muito estranho, por conta do cheiro forte das luzes sobre o veículo. Além disso o homem diz que Hans costuma sair e ficar fora a noite toda, voltando ao amanhecer. Após esperar por algumas horas, o homem finalmente aparece no local, então Thomas e sua equipe tentam fazer algumas perguntas para Hans, mas ele não responde, e apenas manda eles saírem dali. Contudo, os três ficam intrigados ao verem a caminhonete de Hans toda retalhada com marcas muito estranhas, então eles decidem ficar no local e esperam até a noite, para seguir o homem e ver onde ele vai. Porém na estrada, novamente eles acabam perdendo Hans de vista. No dia seguinte, Thomas e seus amigos vão até o local onde foi encontrado um urso abatido. Eles conversam sobre o ocorrido com Finn, que trabalha para o governo, pois os caçadores falam que não foi nenhum deles que abateu o animal, e acham muito estranha aquela situação, pois as pegadas não pareciam ser de um urso. Porém Finn nega tudo, e diz que é loucura, afirmando que não há nada errado, e diz que são pegadas de urso. Depois disso, o grupo retorna para o camping onde ficam esperando até Hans sair novamente, porém dessa vez ele leva seu trailer junto, então Thomas e seu grupo seguem o homem pelas estradas até uma balsa, onde tentam novamente conversar com ele, e outra vez Hans os ignora e pede para eles o deixarem em paz. Então depois de saírem da balsa, os jovens continuam seguindo o homem, até que ele para em um local onde deixa um pneu velho embaixo de uma ponte, e isso deixa o grupo sem entender nada, e ainda mais curiosos a respeito do homem. Mais adiante Hans chega em outra área de camping com seu trailer, e novamente Thomas e seus amigos ficam vigiando até que ele saísse. Logo que anoitece, Hans sai com seu carro, e rapidamente o grupo corre para ir atrás dele, seguindo-o até uma estrada velha de terra, por onde seu carro não consegue seguir, por isso o grupo teve que continuar a pé. Não demora muito para que eles encontrassem a caminhonete de Hans parada no final da estrada, contudo ele não estava no local. Nesse momento o grupo enxerga alguns clarões vindos do meio da floresta, seguido de um barulho muito estranho e alto, então Hans surge correndo na direção do grupo e grita uma única palavra, Troll. Todos começam a correr na direção da caminhonete de Hans, porém Thomas acaba caindo e ficando para trás. Momentos depois, após todos estarem seguros na caminhonete, Thomas percebe que foi mordido por alguma coisa no meio da floresta, então Hans o ajuda tratando de seu ferimento, e em seguida dá uma carona para o grupo até seu carro, porém ao chegar lá, encontra um veículo completamente destruído, e com os pneus comidos. Ao questionar Hans sobre o carro, Thomas pergunta por que ele gritou troll na floresta, e se foi um troll que destruiu o carro deles. Isso deixa Hans irritado, e ele não responde a pergunta, falando apenas que se eles quiserem uma carona, deviam entrar na caminhonete. Contudo, Thomas insiste na questão, então Hans pergunta de forma sarcástica para Thomas se ele acha que foi um urso que mordeu seu ombro, e em seguida ele concorda em deixar o grupo filmar tudo, pois diz que já estava cansado daquele trabalho. Na noite seguinte, antes de saírem Hans pergunta para Thomas e seu grupo se algum deles era religioso, porém todos dizem que não, então ele pede para os três passarem essência de troll em suas roupas para camuflar seu cheiro. Inicialmente todos se recusam porque o cheiro era muito forte, mas Hans diz que vai ir sozinho e deixá-los ali se não fizessem aquilo, então todos acabam concordando. Antes de entrarem na floresta, Hans tira um dispositivo enorme da caminhonete, e quando Thomas pergunta o que era aquilo ele diz que é uma arma para os trolls, explicando que ela dispara uma rajada de luz ultravioleta, semelhante à luz solar, o que faz os trolls virarem pedra ou explodirem. Após andarem bastante pela floresta, Hans decide se separar do grupo para rastrear melhor o troll, então diz para todos esperarem por ele naquele local. Enquanto esperam, os três brincam com aquela situação, pois ainda não acreditam que aquilo pudesse ser real, dizendo que deveria ser uma pegadinha de Hans.
Porém, nesse momento eles começam a sentir o chão tremer, e ouvem barulhos muito estranhos vindos da floresta, e então Hans aparece dizendo para todos correrem, pois não era um troll pequeno como imaginava, mas sim um troll de 3 cabeças. Então todos começam a correr desesperados pela floresta escura, e para enxergar melhor, o câmera do grupo liga a visão noturna do equipamento, e então consegue ver claramente o troll. Depois de muita correria, o grupo acaba perdendo a criatura de vista, mas então Hans aponta para uma direção, e todos veem que aquilo que eles achavam ser uma árvore, na verdade eram as pernas do troll, pois ele conseguia se camuflar no meio da floresta. Na sequência o grupo corre até o carro, e quando a criatura sai da floresta prestes a atacar, Hans liga todas as luzes da caminhonete na direção dela, transformando o troll instantaneamente em pedra. Depois disso, ele pega uma marreta e derruba a estátua de pedra que se formou com o corpo do troll, tudo para esconder o que eram aquelas pedras. Estando agora ciente da verdade, Thomas pergunta ao homem por que ele decidiu mostrar tudo para eles daquela forma, então Hans revela que ele trabalha para o governo, que possui um departamento secreto, dedicado a manter a existência de trolls em segredo. Hans termina dizendo que as condições de trabalho são péssimas, e talvez se os estudantes colocassem aquela gravação na internet, as coisas pudessem melhorar. Quando amanhece, Finn aparece no local, e demonstra estar irritado com Thomas e seu grupo por terem gravado tudo, tentando tomar a câmera deles. Logo depois chega uma van no local, e Finn junto com outros 3 homens tiram um urso abatido de dentro, e o levam para o meio da floresta, então Hans dispara contra o animal para simular uma caçada, e antes de ir embora, Finn planta pegadas falsas no local para despistar os caçadores. Na manhã seguinte, enquanto toma um café em uma lanchonete, Thomas pergunta para Hans quantos tipos de trolls existem, e ele diz que basicamente são 2 grupos, os trolls da floresta e os da montanha. Além disso, Hans explica que as histórias sobre essas criaturas são bobeira, pois trolls não são seres mágicos, mas sim animais, predadores que destroem tudo à sua volta, e que podem viver por mais de 1000 anos. Depois de saírem da lanchonete, Hans e o grupo continuam as buscas pelos trolls que estão causando os problemas na região, destruindo rebanhos de gado e atacando pessoas. Eles vão até as montanhas, verificar algumas armadilhas, e buscar por sinais como deslizamento de terra ou árvores caídas. Contudo, ouvem uma notícia de que um casal de turistas foi atacado por um urso, e carcaças de ovelhas foram encontradas nas proximidades, então vão até o local para investigar. Quando chegam lá, encontram Finn falando com os repórteres, e ele diz que as ovelhas foram atacadas pelo mesmo urso que atacou os turistas. Porém, como Hans e o grupo sabem a verdade, eles montam uma armadilha para pegar o troll durante a noite, usando algumas ovelhas como iscas sobre uma ponte. Não demora muito para a criatura aparecer e atacar uma das ovelhas, então Hans veste uma espécie de armadura e vai até o troll, para tentar coletar uma amostra de sangue, pois precisava fazer um exame para entender o motivo que fez com que o animal, assim como o outro, saíssem dos seus territórios. Hans se aproxima do troll, e tenta pegar a amostra, porém acaba sendo atingido por um golpe do animal e é arremessado contra a ponte. Depois que o animal saiu, Thomas vai até Hans para ver se ele está vivo, e surpreendentemente o homem está bem, então em seguida ele vai para baixo da ponte atrás do troll novamente, onde acaba finalizando a criatura, mas não antes de conseguir a amostra de sangue que ele precisava. Logo depois Hans vai até uma amiga que é veterinária, para que ela examinasse a amostra. Ao ser questionada por Thomas sobre os trolls, ela explica por que os trolls são afetados pela luz ultravioleta, falando que eles não conseguem absorver a vitamina D da luz solar, então quando são expostos seus corpos reagem e acabam se calcificando, caso seja um troll mais velho, e se for um troll mais novo então ele acaba explodindo. No dia seguinte, eles continuam as buscas pelos trolls, e vão até uma fazenda no alto das montanhas, onde o dono da propriedade diz que houve um tornado, justificando as árvores caídas. Porém, Hans encontra muitas pegadas no local, e diz que pelo menos 3 trolls passaram por ali em direção à floresta. Por isso o grupo decide voltar durante a noite para seguir os rastros das criaturas, e após algum tempo caminhando, eles chegam até uma mina abandonada. Então Hans decide entrar na mina para investigar melhor, mas quando chegam no fundo da mina, eles percebem que não era apenas um troll que vivia ali, mas sim um grupo inteiro. Nesse momento o grupo decide sair do local, porém quando estavam próximos da entrada, percebem que o grupo de trolls estava retornando, então sem saída todos são obrigados a voltar para dentro da caverna e se esconderem, ficando cercados de trolls por todos os lados. Nesse momento, o câmera que está com muito medo, revela para todos que mentiu, dizendo que é religioso, o que é uma péssima notícia, já que os trolls podem sentir isso. Então após o homem entrar em pânico, as criaturas sentem seu cheiro e percebem a presença do grupo, e logo todos começam a correr desesperadamente tentando sair da mina, porém o câmera acaba sendo pego por um dos trolls, e não consegue sair do local. Após o acidente, Hans decide ir até os planaltos no alto das montanhas, para tentar descobrir por que aqueles trolls da mina saíram do seu território, porém antes de partirem eles vão na estação de trem buscar Malika, que é a nova cinegrafista do grupo. No caminho para as montanhas, Hans encontra uma floresta completamente destruída, e diz que algo assim só poderia ser feito por um troll gigante da montanha,
o que agora começa a fazer sentido, pois um troll desse poderia expulsar todos os outros do local, fazendo eles invadirem áreas urbanas. Por isso Hans vai até a usina elétrica para verificar se houve algum problema na rede recentemente, pois explica que as redes de alta tensão funcionavam como cercas elétricas de contenção para os trolls da montanha. Ao chegar no lugar, o gerente da usina revela que vários cabos de alta tensão caíram há cerca de 3 semanas, o que coincide com o início de todos os problemas com os trolls. Com isso, agora Hans tem certeza que um troll gigante da montanha é a causa dos problemas, então ele e o grupo de Thomas partem para tentar encontrar o animal. Após chegar no alto do planalto, o grupo se abriga e espera em uma cabana por várias horas até anoitecer, então de repente começam a sentir tremores no chão, que vêm acompanhados de sons muito altos e estranhos. Quando saem para fora, Hans tem certeza que o troll está próximo, então começa a arrumar seu equipamento para enfrentar o animal. Nesse momento ele recebe uma ligação da veterinária, que terminou a análise das amostras, revelando que o troll da ponte tinha raiva. Assim Hans começa a entender tudo, pois o comportamento dos trolls agora faz sentido, explicando que foram contaminados com raiva, e expulsos de seus territórios pelo troll gigante, que fugiu após a falha na cerca elétrica. Momentos depois, o grupo enxerga pela janela da cabana, um monstro colossal de 60 metros de altura se aproximando, então Hans liga uma música muito alta na caminhonete para atrair o troll para longe dali, enquanto isso Thomas e seu grupo correm para gravar tudo. Porém, como o troll é muito grande, apenas uma rajada de luz ultravioleta não é suficiente para derrubar a criatura, e por isso Hans tem que recuar. Nesse momento Thomas e os outros que tinham ficado na cabana, entram na caminhonete com Hans, então eles seguem fugindo pela estrada, e após ganhar alguma distância, Hans para a caminhonete faz uma segunda tentativa, porém novamente não é suficiente para acabar com o troll. Com isso eles continuam fugindo pela estrada, porém o troll gigante logo os alcança, e eles acabam ficando embaixo da criatura, e nesse momento a caminhonete do grupo é atingida pelo troll, e vira na estrada, mas apesar disso, o animal já está bastante debilitado, então não consegue terminar o ataque. Vendo a dor que o troll estava sentindo, Hans decide ir até ele para finalizá-lo com sua arma de mão, então ao atingir o troll gigante com um disparo, a criatura se petrifica e desmorona, pondo um fim em tudo aquilo, enquanto Hans desaparece em meio à neve. Na sequência, Thomas e seu grupo seguem pela estrada, quando vê enfim outros carros do governo se aproximando, então todos começam a correr para tentar proteger os HDs com as gravações dos trolls, porém Johanna e Malika logo são capturadas, mas Thomas, que estava com as gravações, continua correndo, até atravessar na frente de um caminhão. No fim das gravações há uma mensagem, dizendo que nenhum corpo foi encontrado no local, e que os estudantes que fizeram as gravações desapareceram. Nenhuma confirmação da existência de trolls foi dada pelo governo. No entanto, no ano de 2010, em um pronunciamento do primeiro-ministro, ele deixa escapar algo, falando que precisam de mais redes elétricas que o normal porque existem trolls na Noruega. E aí, vocês aceitariam um trabalho como o de Hans para caçar essas criaturas gigantes? Qual o salário que vocês pediriam? Me contem nos comentários. E se gostou, deixe seu like e inscreva-se, assim você não perde as próximas histórias que virão por aí. Hey, se você curtiu esse filme, provavelmente também vai gostar desse aqui.